Fala galera, tudo bom? Tiuli aqui na área. Vamos para a quarta parte da nossa série Segredos de Relacionamento. Se você ainda não viu as outras partes, a gente está pegando o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, e estamos discutindo aqui abertamente entre amigos os princípios que ele traz para a gente se relacionar melhor. Tanto ponto de falar primeiro o benefício da pessoa, do porquê que você quer que ela faça parte de uma jornada ao seu lado, chamar pelo nome, evitar brigas. E eu trouxe aqui agora o Rafael Retorto, meu padrinho de casamento, para estar produzindo também uma série super relevante para o nosso canal aí sobre Excel. Tem sido bom gravar essa série, Rafa? Pô, tem sido super bacana. A reciprocidade da galera com, perguntas, com dúvidas, está sendo super legal. Eu conto com vocês aí pra gente continuar. Isso aí, galera. Se vocês ainda não viram essa série, dá um voo lá no YouTube, lá no A gente canal. vai deixar aqui na descrição desse vídeo o link para essa playlist aí, que tem muito conteúdo diferenciado mesmo. Pablito tá atrás aí das câmeras, um dia eu ainda consigo trazer ele aqui pra frente das câmeras. Galera, vamos pro que interessa mesmo, vamos falar aqui de relacionamentos. Ele fala de um princípio pra gente respeitar a opinião dos outros e nunca dizer você tá enganado. Eu vou aqui trazer um trecho do livro que é o seguinte: 2200 anos antes de Cristo, o velho rei Actói do Egito deu ao filho alguns sábios conselhos que você pode aí usar e hoje são muito necessários, tá? O velho rei Actói disse: seja diplomata, isso o ajudará a conseguir o que deseja. Em outras palavras, não discuta com o seu cliente, com a sua esposa, nem com o seu adversário. Não lhe diga que estão errados, não a aborreça. Use um pouco da sua diplomacia. Galera, isso aqui eu acho que faz muito sentido. Primeiro por uma questão química do nosso corpo, tá? A gente tem uma coisa chamada amígdala aqui atrás. Quando a gente é contrariado, isso aqui inflama e gera uma resposta de fuga ou luta com as pessoas que estão causando isso a nós. E numa discussão, isso significa a pessoa te deixar falando sozinha, e não é uma coisa que eu sugiro que você busque nas relações, ou essa pessoa vai entrar em conflito direto contigo. Ou seja, isso aí não é uma questão que foge à própria psicologia da pessoa, vai no químico, ou seja, você que tem que se adaptar na hora de mandar a mensagem, falar de uma maneira suave essas coisas. Ou seja, você tem que falar: você já experimentou vir por esse caminho? Você já tentou fazer dessa maneira? E aí a pessoa pode falar assim: já tentei e não deu certo, por isso que eu uso essa técnica. Isso aí vai evitar que ela fique na defensiva e ela se abra com você. Você fazer perguntas também para essa pessoa do porquê que ela está pensando daquela maneira, o que levou ela a pensar de uma maneira ou agir de uma maneira diferente, também podem te ajudar a se relacionar melhor. Tu acredita no que quando você escuta essa frase, Rafa? De não falar para a pessoa você está enganado, tentar essa abordagem de uma maneira mais suave. É isso, como você colocou, a questão da reação defensiva, né? A pessoa, ela quer reagir frente a uma crítica que ela acabou recebendo, ela vai tentar se justificar de alguma forma. Enquanto que se você for buscar outros caminhos aí de diplomacia, buscar perguntar, tentar entender mais a razão daquela afirmação, daquele tipo de comportamento, a própria pessoa vai perceber às vezes que você, pelas perguntas, que você tem uma opinião contrária a ela, e aí fica uma relação mais amistosa. Cuidado também com algumas palavras que você usa na hora de se comunicar, que é você faz uma afirmação, mas, e aí quando você fala esse mas, o teu cérebro elimina tudo que foi dito antes na frase e ele foca só naquilo que você vai provavelmente criticar ou falar diferente do que a pessoa disse. Rafa até tem aí algumas sugestões de como que você cria essa frase alternativa sem usar o mas. Como é que pode ser isso, Rafa? Usar o usar, enfim, usar outras conjunções aí, mas não conjunções antagônicas, né, àquela afirmação. Sempre buscar colocar uma pergunta ali para não, enfim,
Você explicou melhor do que eu. E tu, Pablito, o que tu acredita quando tu escuta essa frase aí de não falar para as pessoas que elas estão enganadas, ser mais diplomático na hora de conversar? Cara, eu tenho um sério problema com isso. Por quê? Vou ter que abrir meu coração pra vocês aqui. Abre. Eu sou um cara que sou muito desse tipo que falo, que não consigo às vezes controlar. Tô me policiando, tá? Isso aí já é um... Eu estar aqui falando isso já é um sinal de que eu sei das minhas limitações e tô tentando melhorar. Ultimamente tem dado certo. Justamente eu tenho tentado, de certa forma, usar aquilo que a gente falou no nosso último react aqui do livro, né? Que às vezes é melhor até você não querer entrar, você relevar, do que você querer entrar e expor a sua opinião ali, sabendo que... porque tem pessoas, vamos dizer assim, a gente que é tão acostumado a falar, sempre olhar pro metade do copo vazio, vamos dizer assim, tá fazendo tudo certo, mas, pô, teve esse negocinho aqui. E aí, cara, aquelas pessoas do seu convívio do dia a dia, elas começam o copo enche por outro lado e transborda, porque assim, o cara fica de saco cheio, então aquela reação ela é negativa ainda 2, 3 vezes pior, né? Então eu tô tentando assim me controlar e vamos nessa, vamos que isso aqui, esse quadro aqui faz a gente realmente aprender muito, principalmente se a gente coloca isso que a gente está falando aqui em prática no dia a dia. Esse é o desafio. Eu já tenho que trabalhar um outro ponto, que é o seguinte: eu não gosto de falar, e aí quando eu falo, às vezes, eu falo de uma maneira tão direta que não tem... parece que não tem carinho, né? E eu tenho que trabalhar isso também, porque o meu irmão Cris, ele fala muito que eu e Pablo, a gente não fala as coisas que a gente está vendo errado, e a gente deixa entornar o pote, né, para depois falar alguma coisa. Mas isso tem muito a ver, eu vou falar aqui até do jeito que eu penso, né? Cada um sabe a sua vida, então às vezes a pessoa sente prazer em agir daquele jeito. Quem sou eu para mudar? Isso aí é complicado, até porque eu nunca trabalhei quando eu era lá estagiário da Michelin, eu era estagiário, ou seja, só obedecia mesmo. Eu nunca trabalhei em empresa, em grupo, então eu não tenho muito tato para falar as coisas para os outros, dar feedback sem parecer agressivo, porque aí eu sou direto já, eu acho que é assim, blu, blu, blu. Com relação a casamento, esse relacionamento é brabo. A tua mulher deixa falar que ela tá enganada, Pablo? Ela odeia. E aí? Ela odeia assim com todas as forças. Ela odeia com todas as forças e isso daí já gerou muitos princípios de incêndio aí. Eu acho que no casamento, gente, a melhor estratégia é a gente validar primeiro coisas que o nosso parceiro está fazendo, e aí depois a gente fala assim, isso aqui, quando você faz, o meu sentimento é esse, eu me sinto assim, e eu gostaria que se você gosta e está preocupado com meus sentimentos, tentasse fazer de uma maneira diferente. E aí, eu sei que na prática... A prática é sempre mais difícil do que isso aqui, né? Pô, sentado aqui, raciocinando, com a cabeça fria, é diferente demais. Ser diplomata no relacionamento, as pessoas mais próximas são as pessoas com quem a gente, às vezes, é mais direto. O Will falou que tende a ser mais... evita falar, mas quando fala é muito direto na crítica, na opinião. Eu acho que a maior prova de amizade é a sinceridade. Mas nem sempre as pessoas estão receptivas ali para receber aquela sinceridade. Mas quando você parte do princípio que é teu amigo, é tua família e tal, você tem que considerar aquilo de uma forma mais amistosa. Não é isso que o livro fala, né? O livro fala respeite a opinião dos outros e nunca diga você está enganado. Enfim, amigo é diferente. Complicado aqui também dessa história, respeita a opinião dos outros, porque um casal, isso aí eu tenho aprendido muito ultimamente, o casal é uma unidade, gente. Então, tem alguns
projetos que vocês vão fazer juntos. E aí, vou dar um exemplo aqui. A minha mulher, o sonho dela é adotar. É a opinião dela. Só que para a opinião dela, para o desejo dela acontecer, eu tenho que mudar a minha opinião, eu tenho que desejar isso também. E às vezes o casal ele entra nesse embate porque eles não conseguem chegar a um denominador comum aí. E às vezes é complicado isso, né? Às vezes a opinião não é necessária, você tem que tomar atitudes também em relação a algumas coisas. Tu consegue ver alguma abertura para isso aqui, Pablito? Que a gente está falando? De que forma? Casamento, pô. Casamento não é questão só de opinião. Você tem que fazer aquilo com a outra pessoa. Não adianta você falar assim, então tá bom, a tua opinião é essa e a minha é essa. Não, e o pior de tudo é que muitas vezes quando você fizer isso, a tua esposa, tua parceira, ela vai ficar braba tanto quanto se você for contra. Porque ela vai falar assim, porque você tá fazendo isso só pra me agradar, né? Ou você tá tendo essa opinião aí só pra evitar um debate aqui, né? Uma discussãozinha. Então é difícil. Você falou de incêndio, pra mim, no relacionamento a gente não pode evitar incêndio. Incêndio, a gente precisa ter esse incêndio porque eliminar aquele excesso ali, aquele ressentimento, aquela matéria orgânica ali que precisa inflamar para que a floresta aí depois tu vai lá com a mangueira e apaga, né? Uau! Rafa trouxe aqui um assunto importante, gente. Ele está falando de Nassim Taleb, antifragilidade. Uau. Ele está falando que quando a gente acumula muita sujeira na floresta, ela fica ainda mais frágil em relação a qualquer tipo de incêndio. E o paralelo que ele está fazendo aqui em termos de relacionamentos é de você não acumular questões, porque uma hora isso pode transbordar e aí virar o caldo do relacionamento mesmo. E você não quer isso, você quer que as questões elas sejam tratadas e aqueles nós que ficam no relacionamento, que eles sejam desfeitos o mais rápido possível. E trazendo aqui para o que o livro falou, não é falar assim, você está enganado, mas sim a forma, como ele colocou aqui, de abordar esse assunto e você mostrar para a pessoa que ela está enganada, através de perguntas, para que ela faça essa autorreflexão e consiga chegar nesse ponto. Perfeito. Terceiro princípio aqui, que a gente está falando na segunda parte, é o seguinte, gente. Se está enganado, reconheça o seu erro rápida e enfaticamente. Aí ele traz aqui um provérbio. Pela luta, você jamais conseguirá muito, mas pela condescendência, conseguirá sempre mais do que espera. O que ele está falando aqui, gente? É um assunto super atual, porque para quem não está acompanhando a briga entre Itaú e XP, o Itaú Personalité fez uma campanha publicitária, uma peça publicitária, justamente levantando um problema que existe com a classe de assessores de investimento, que é o trabalho comissionado. E aí a campanha do Itaú, ela ataca diretamente esse modelo. XP não ficou quieto, foi e atacou o modelo que acontece dentro das agências de premiação dos produtos com maiores margens, e pelo que eles deixaram entender, isso não é bom para o cliente, né? Isso foi uma jogada que eu acredito proposital por parte das duas empresas. Para quem não sabe, o Itaú ele tem 49% da XP, mas tem uma opção de se tornar controlador em 2020. Tem até uma questão com o Conselho de Concorrência do Brasil de Defesa da Concorrência, o CAD, e eu acredito que eles fizeram isso propositalmente para dominar a narrativa. Antes que o Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica viessem apontar o dedo para esse conflito, o Itaú, que está numa posição diferenciada, de estar sendo líder na parte de investimentos, mas também na parte de produtos bancários, bancos de varejo, ele assume que existe um problema, ele controla a narrativa e a partir disso ele controla como que isso vai ser percebido e tratado com o grande público. Ou seja, eu achei que foi uma grande sacada de marketing. Eu acho que isso não é uma guerra real, eu acho que na verdade é só uma grande sacada. Eu até falo que essa técnica de você admitir o teu erro antes que alguém aponte o dedo é uma técnica muito usada pelo Warren Buffett nas suas cartas aos seus sócios,
ele costuma sempre trazer logo no começo os piores investimentos, os erros que ele cometeu durante aquele ano. E eu também vejo isso acontecendo na Grendene. É recorrente a gente ver eles admitirem que erraram, porque se eles já fazem isso, o que os outros sócios, os outros interessados, stakeholders da empresa vão falar, né? Se ela já está falando, o que tu acha disso aqui, Rafa, de você reconhecer logo o teu erro antes que alguém chame a tua atenção? Que eu acho que quem está recebendo aquilo ali, que está prestes a te atacar ou às vezes apontar o teu erro, já baixa a guarda, né? Então já fala, pô, peraí, o cara já está reconhecendo o erro dele, vamos conversar aqui como ajudar. Eventualmente a conversa sai por esse lado. Eu vou dar um exemplo também de quando você vai apresentar um negócio, você já começa apresentando o negócio pelos riscos. Pô, vou te vender um negócio aqui e vou te mostrar todos os riscos. Olha, por que não fazer? Se acontecer isso, olha, o mercado é frágil nesses aspectos, que isso aí já, olha, demonstra que você conhece e que você está preparado para enfrentar eventualmente esses riscos aí e resolver esses erros eventuais. E você, Pablito? Eu acho que o mais difícil disso tudo é você conseguir perceber. Muitas das vezes aí a gente fala, isso eu estou falando no relacionamento, não no negócio, mas o relacionamento intrapessoal, né? Porque no negócio tem muito mais pessoas fiscalizando ali, né? De olho, você sabe muito melhor quais são as regras da empresa, né? Mas assim, no relacionamento intrapessoal, eu acho que às vezes você tá errando e muitas das vezes não tá nem percebendo isso. Então, eu não sei como é que você pode se antecipar nessa questão, né? Eu acho que na grande maioria das vezes, né? Porque às vezes eu tô certo disso e você tá certo de outra coisa. Então, assim, é mais difícil, eu acho, né? Eu vou dar aqui a minha visão em relação a isso, Pablito, porque eu sou uma pessoa muito preocupada com o resultado e você já tem uma preocupação muito mais de como esse resultado é alcançado. Você se preocupa mais com as relações, da maneira que se fala. Eu acredito que no relacionamento, o que as pessoas não querem ver é uma pessoa do outro lado apática. Uhum. Ou seja, tô vendo a louça toda suja e eu fico ali olhando a louça e não faço nada. Vou dar um exemplo, então, num casamento onde você divida certas responsabilidades domésticas com a tua esposa, que é uma coisa moderna. Ao invés da tua mulher mandar você fazer a louça, você já vai falando, olha, a louça tá sem fazer, amor, e você sempre limpa a louça e hoje eu vou fazer isso para te poupar, para que você veja aí a tua série, veja o teu 2.5 Men, teu Friends. Uau. Pelo menos é o caso aí com a minha esposa. E aí, a partir disso, você já está levantando o problema e você já está tomando a atitude de resolvê-lo. Isso aí, com certeza. Faz isso essa sexta-feira à noite, ou esse sábado à noite, que você vai ver a recompensa que a tua mulher vai te dar. De você falar assim, deixa que eu troco, limpo as crianças, deixa que eu limpo a louça, deixa que eu faço o café da manhã. Isso aí, gente, é você reconhecer que você precisa dar o primeiro passo, tomar atitude. Às vezes é admitir um erro, às vezes é trazer uma coisa que não vem sendo feita para ser feita e trazer aí um pouco de proatividade. Acho que as pessoas adoram ver pessoas proativas em melhorar a situação e isso aí já melhora muito o relacionamento. Fala aí alguma coisa disso, Rafa. Disso aí, o que o Pablo falou é bem verdade. A gente não relaciona nas empresas. É mais fácil, às vezes, perceber e tomar essas atitudes. E no relacionamento você está mais... acho que na zona de conforto, vamos falar assim, aí tu já fica com menos autocrítica, menos... E às vezes a mulher, né, ou a gente aponta o erro antes da pessoa vir e se reagir, né, como o Uli colocou. Uma outra coisa que a gente estava conversando antes aqui, que o Rafa falou, que é muito importante... é você ter uma linguagem que reflita o seu mapa mental. O que eu estou falando aqui, gente? Às vezes eu acabo discutindo com a minha esposa, porque ela fala assim, você nunca faz isso, você sempre faz isso.
Quando eu falo nunca e sempre, eu estou falando de 0% e 100%. Você já bloqueia. Só que isso já bloqueia porque eu me sinto desvalorizado, para ser sincero. Você sabe que não que é assim eu falo, 100%. pô, e todas as vezes que eu fiz, tu não tá reconhecendo isso? Ou seja, às vezes a maneira que a gente fala, as palavras que a gente usa é o que na verdade tá machucando o outro. E quando a gente tem essa abordagem de admitir o erro, eu poderia estar fazendo mais pelo relacionamento, e aí por isso que eu quero que você me ajude, a gente sai daquela posição que o Rafa falou, de confronto para aliança, beleza? Completa aí mais alguma coisa. Eu ia citar um exemplo de negócio, mas agora esqueci, depois eu falo. Tem alguma coisa para falar, Pablito? Não, foi perfeito essa última colocação. Mas eu vou trazer aqui mais uma reflexão sobre isso, tá? Porque agora é o que veio na minha cabeça. Tem uma questão lá de Jesus, Pablo, que ele fala da tirar a primeira pedra quem nunca pecou. Como é que foi essa história aí? E eu vou lembrando, gente, eu não sou pastor, o Pablo não é pastor, mas ele conhece muito mais a palavra do que eu. Não sei se o Rafa ele tem conhecimento da palavra, mas vamos deixar aqui o Pablo escutar. Mas se você dominar mais isso, contar melhor essa história, deixa nos comentários aqui pra gente, porque esse processo aqui, como eu já falei, gente, é de aprendizado. Eu tô trazendo aqui pessoas pra gente conversar, porque não tem nada fechado. Eu acho que a gente junto, tratando desse assunto, expondo ele de uma maneira sincera e justamente com intenção de viver melhor, de se relacionar melhor, a gente pode ter insight. Eu leio todos os comentários de vocês, então é por isso que eu peço aí, comenta aí mesmo, tá? Corrija aí se tiver alguma falha, mas, bom, dentro dessa história aí, que eu me recordo, é que, na verdade, existia uma mulher que ela adulterou, né? E aí, naquela época, as pessoas apedrejavam condenavam esse tipo de pecado, de atitude mesmo, de comportamento, né, vamos dizer assim. E aí tá uma maior algazarra, assim, uma roda em volta dessa mulher aí, todo mundo falando que ia apedrejar ela, e Jesus entra em cena e fala pra galera não fazer isso, não. Aí as pessoas rebatem e falam assim, mas Jesus, ela adulterou, a gente tem que apedrejar ela e tal. E aí ele fala assim, não, eu entendo, tudo certo, vocês têm razão de querer apedrejá-la, mas então que atire a primeira pedra quem nunca cometeu um pecado. E aí as pessoas, elas começam, aquilo ali quebra o clima na hora, a galera que estava fervorosa ali, querendo apedrejar a mulher, eles param assim e começa todo mundo a dispersar, largam as pedras no chão, né? E aí a mulher, ela agradece Jesus e tal, e Jesus fala assim, não, você não tem que me agradecer, mas você não pode mais repetir esse seu erro, né? Ele fala para ela assim, tipo, vá e não peques mais, né? Tem uma parte interessante dessa história, eu acho que aprendi isso com o Pablo Marçal, tá? Não foi esse Pablo que está atrás da câmera, não. Que as pessoas queriam que Jesus ele descumprisse as regras. E aí ele não fala que não é para apedrejar, que era a regra, né? Que podia apedrejar, mas ele também não fala para ela continuar sendo uma pecadora. Ele faz através de perguntas. Ele direciona as pessoas através de perguntas, porque aí a própria consciência da pessoa já responde. Tem sentido isso que eu falei, Pablo? Total. Beleza. Então tenta usar mais perguntas na hora de apontar erros dos outros. Beleza? Eu lembrei, eu vou falar que a gente está regravando isso pela segunda vez, porque teve um probleminha na câmera. Eu dei um exemplo de que a minha mãe, antes dela opinar sobre qualquer história que eu falava para ela, e aí gerava uma série de conflitos aí em relação a isso. Fala, mãe, você tem que pensar em 3 perguntas. Pensa em 3 perguntas, me faz essas 3 perguntas, que aí você vai ter um esclarecimento maior sobre a história e eu também vou buscar uma reflexão maior sobre a sua opinião, né? E acho que fica mais amistoso aí essa conversa quando flui dessa forma. Beleza. Vamos aqui agora para
pro último princípio de hoje, gente. E comenta aí se você está gostando. A gente está fazendo isso aqui por vocês, beleza? A gente tem muito aprendizado aqui, mas a gente quer trazer você para essa discussão, para que você veja que a maneira que você se relaciona com as pessoas é reflexo da tua qualidade de vida. A gente estava até escutando, até o Rafa estava falando isso ontem, que pegavam aí pessoas de 50 anos e as pessoas mediam a qualidade dos relacionamentos dessas pessoas, e era mais importante ter bons relacionamentos do que taxas de colesterol. Taxa de colesterol baixo. Fala um pouco mais sobre isso aí, Rafa. Esse é um estudo de Harvard, é o estudo mais longo aí sobre felicidade que tem. Se eu não me engano, hoje uma faixa de 60 pessoas foram entrevistadas, mais de 700, hoje tem 60 vivos aí com mais de 90 anos, e eles foram entrevistados ao longo de 2 anos, até o presidente Kennedy fazia parte desse grupo, e os fatos aí que eles observam como fator mais importante para determinar a felicidade é relacionamento, tanto relacionamento, o cara, família, né, filhos, esposa, e relacionamento, as amizades também, aquelas pessoas que mais construíram esses elos, né, porque a amizade, ela estimula, o tempo todo a gente está trocando ideia, um perguntando para o outro como é que tá, poxa, já conheceu isso, já conheceu aquilo, isso vai estimulando a cabeça e essa relação aí é mais importante do que o próprio teu nível de colesterol baixo. Até aquela história de que quem bebe socialmente vive mais é justamente porque tem amigos, tem um círculo social onde você consegue se expor, falar sobre as coisas que te incomodam, te afligem, né? Então, ter amizades, ter amigos é muito bom. Galera, vou aqui pro último princípio de hoje, vou ler aqui um pedaço. O princípio é: comece de maneira amistosa, tá? Êxopo foi um escravo grego que viveu na corte de Creso e criou fábulas imortais 600 anos antes de Cristo. Entretanto, as verdades que ele ensinou sobre a natureza humana tanto foram verdadeiras em Boston e em Birmingham agora como há 25 séculos em Atenas. O sol pode fazer com que você tire sua capa mais depressa que o vento. E a bondade, a aproximação amistosa e a apreciação podem fazer as pessoas mudarem de ideia mais prontamente que todo o barulho e as tempestades do mundo. Lembre-se de que Lincoln disse: com uma gota de mel apanha-se mais moscas do que com um galão de fel. O que ele está dizendo aqui, gente? Muitas vezes a gente vê uma situação empacada e a gente já perde a paciência e já chega solando a porta, falando: que pouca vergonha é essa, acabou essa brincadeira, acabou a palhaçada, vamos com tudo. E aí a gente está ferindo um princípio que a gente já conversou aqui no 3º episódio, que foi de você trazer as pessoas para a tua visualização, para trazer elas como aliadas, não como um inimigo. Quando a gente chega solando, quando a gente chega sem essa aproximação amistosa, sem o mel, a gente está entrando em conflito direto. A gente tem que andar lado a lado, isso é mais fácil. Até trouxe, quando a gente gravou aqui antes, a primeira parte, uma política de que você tentar com pessoas que estão te devendo, pessoas que estão com uma obrigação e não cumpriram, não manda essa pessoa para o protesto, não processa ela de vez, tenta trazer uma câmara arbitral para resolver esse problema, porque a partir do momento que você contratou o advogado, que você já entrou no processo, por mais que você ganhe, você já perdeu. Isso é uma sabedoria que meu pai me ensinou. Tem até a ver com um pouco com o trabalho que o Rafa faz. O Rafa, ele trabalha com fusões e aquisições, ele adora falar que antes de casar é melhor decidir o segredo da sociedade, de uma boa sociedade, é você combinar o divórcio, assim como no casamento. É você garantir aí que enquanto houver amor, né, enquanto, no caso da sociedade, enquanto o interesse das partes convergir para o mesmo lugar, para a mesma unidade, é que existe aí essa sociedade vai prevalecer. E se você combina o divórcio, você já está garantindo isso. Então, é colocar as condições aí de divórcio, já iniciar com isso, se
por algum momento esses interesses divergirem, pô, um sai, outro sai, já tem condições aí para saída, um paga a parte do outro. Uma boa maneira de você começar uma relação amistosa, gente, é uma coisa que a gente já falou aqui, que é você sorrir, tá? Eu mudo muito minha feição quando eu tô desgostoso com uma situação, com uma pessoa. Isso aí já traz uma carga pesada, onde a pessoa se põe numa situação defensiva e aí ela acha que eu vou atacar. Quando é amistoso, ele tá interessado em resolver a questão, botando o interesse dos dois como prioridade. O que tu acha dessa, Pablo, de trabalhar com mel? Dá um melzinho aí, tio Uri. Dá um melzinho na pepeta. Como é que tu usa isso pro teu relacionamento, tanto profissional quanto amoroso? Cara, eu sou um cara, pô, tu me conhece há tempos e eu sou um cara que gosto de me relacionar. Sou um cara que sou muito preocupado com que as pessoas se sintam bem, com como elas gostam sobre o que elas gostam de conversar, né? Então eu sou um cara, a gente acho que até abordou isso aí no último vídeo aqui, no último react. E é assim, só que infelizmente, né, às vezes, como o Rafa falou antes ali, com o decorrer do tempo, principalmente no relacionamento conjugal, a gente acaba perdendo um pouco dessa prática, né, e achando que não é mais necessário, né, e quando na verdade aquilo que a gente acha um pouco clichê, que pô, você tem que conquistar a sua mulher todos os dias, né, na verdade o que isso quer dizer? Para você se renovar todo dia, né, renovar sua mente. Jesus Cristo falava muito disso também, de você renovar todos os dias a sua mente na palavra. Então isso aí vai trazer mais benefícios pra gente. Posso agora falar de um mel que eu acho que os homens como um todo, eles esquecem muito, Pablito? Qual? Posso falar, Rafa? Pode Vou falar falar. uma parada pesada aqui, gente. Pô, larga essa pedra. Galera, às vezes a gente tem que trazer o mel na hora da gente fazer amor com a nossa mulher, tá? Muitas vezes a gente fica muito focado em ir pros finalmente, e as mulheres principalmente, tá? Se tiver a mulher aí assistindo essa parte, fala se eu tiver errado. A mulher, ela precisa entrar no clima, você precisa criar um ambiente para ela se sentir à vontade, se sentir relaxada, para que ela possa realmente deixar você pingar o mel na colmeia. Então, eu acho que essa questão de ter um relacionamento mais amistoso, também você pode trazer isso para dentro do teu quarto, da relação com a tua esposa. O que seria você fazer isso de uma maneira mais amistosa? Aproveita que hoje é sexta, sábado, não sei quando você está vendo esse vídeo, a gente está lançando ele numa sexta-feira. Cara, pega uma rosa, leva para tua mulher, pega amanhã um café da manhã, leva na cama. Se você é mulher e quer fazer isso com teu marido, faz isso através de uma lingerie diferente, fica pronta para ele, tá? Faz alguma coisa diferente para quebrar o padrão. Às vezes essa amistosidade, ela tá muito em você se preocupar com o pré do que com o próprio ato em si, beleza? Acho que fez sentido eu falar isso aqui? Pode falar sinceramente. Fez sentido. Fez sentido, Paulo, falar isso? Pô, total. Que às vezes a gente quer bater o martelo, a gente esquece de apoiar aqui o prego no lugar certo, né? Galera, Tem que ser firme. Firme sempre. Cara, isso eu aí acho que fica até mais firme quando você Isso aí tem cria firme, tem isso, que ser porque sempre. essas preliminares, elas são boas justamente para elevar a temperatura para a chaleira Dá aquela assobiada. a chaleira subir alto, tá? Tem alguma coisa para falar um pouco mais sobre esse mel aí dos relacionamentos, Rafa? Eu acho que não tenho nada a adicionar não, mas é por aí, sempre elogiar, sempre buscar aí
um ponto de afinidade para conversar qualquer assunto. Tu, Pablito, deixa a tua última palavra aí pra gente encerrar esse episódio. Minha última palavra é... Vou deixar um beijo aqui então para minha esposa, que tô aqui em Florianópolis. Te unha em Florianópolis! Esse quadro aqui me fez ficar com saudades aqui pra chegar no melzinho também. Melzinho na pepeta. Galera, vamos terminando aqui a 4ª parte da série Segredos de Relacionamentos. Deixa o teu like aqui, compartilha isso com alguém, se inscreve no canal, deixa comentários sobre o que você acha que a gente falou de besteira, o que a gente falou que edificou aí o teu relacionamento com alguém importante. Lembre-se, é só o começo!